Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões que colocámos, o Sr. Ministro não pode ficar entrincheirado nas questões da reindustrialização. É que tem que dar o passo em frente para nos explicar o que é que pretende e qual é porque não nos fala em estratégia, não nos fala em critérios, não nos fala em setores, não nos fala em prioridades. Há muito tempo que fala na reindustrialização, já há alguns meses tem vindo a falar nisto, mas tem que dar o passo em frente e depois e dá o exemplo, e muito bem, de alguns setores de inovação, mas também era importante dar exemplos de outros setores que os da inovação competimos com outros países que têm tanta capacidade como nós para produzir. Mas em setores em que podemos transformar a nossa matéria-prima, como o minério, é que o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro falou na Estratégia Nacional para a Geologia, mas não falou, por exemplo, na transformação do minério em Portugal, que era fundamental. Por outro lado, numa série de questões, as outras três questões que nos colocou, o IVA de caixa é o Ministério das Finanças, o revitalizar é uma questão judicial e, no concreto, pouco nos disse. Não nos falou na questão do grupo de trabalho do IVA da restauração, das dívidas do Estado, é que o Sr. Deputado João Paulo Viegas pode fazer aqui campanha eleitoral à custa do conhecimento que tem das dívidas de algumas autarquias, curiosamente particularizou as da CDU, ele lá sabe porquê, mas relativamente ao Estado o Sr. Ministro não referiu. A questão da pressão do aumento das rendas sobre as pequenas empresas e da instabilidade do novo regime de faturação também não nos fez qualquer referência. Gostava, contudo, de colocar outras questões ainda. Sobre as questões da energia, a questão dos combustíveis low cost já foi aqui referida e já foi perguntado, era a mesma questão. A legislação é de janeiro de 2012, já passou um ano e não vimos acontecer nada. A questão dos aumentos constantes e trimestrais de eletricidade, que claramente servem para empurrar os consumidores para um mercado liberalizado e, logicamente, que não respondem àquilo que são os denominados custos de contexto e às necessidades das empresas. Gostava também de perguntar, Sr. Ministro, sobre a questão dos centros de inspeção automóvel, que foi uma matéria que foi assumida pelo Governo, a realização de um concurso, que haveria novas regras relativamente a esta matéria, mas que não conhecemos novas decisões relativamente a esta questão. Gostaria de colocar três questões no âmbito das questões das obras públicas e dos transportes. Primeiro é relacionado com a questão destes acidentes, dos últimos acidentes rodoviários e ferroviários. São apontados falhas nas infraestruturas construídas, é pelo menos isso que é referido. Gostávamos de saber era importante que o Sr. Ministro falasse mais alguma coisa sobre isto, confirmasse alguma destas matérias, nomeadamente também os serviços e o papel dos serviços de inspeção e de fiscalização na prevenção destes acidentes. Colocava também, Sr. Ministro, uma questão relativamente ao túnel do Marão, afinal, o que é que se vai passar relativamente a esta matéria, uma vez que o senhor Ministro falou na intervenção inicial na questão do programa valorizar e na aposta fundamental que era preciso fazer no desenvolvimento regional. Estas podem ser questões muito concretas em termos de desenvolvimento regional e já agora também as questões das ligações aéreas a Bragança e a Vila Real, o que é que pode ser dito relativamente a esta matéria. E ainda no âmbito das questões dos transportes, tivemos conhecimento que a empresa concessionária do Metro Sul do Tejo, a Barraqueiro, terá informado os seus trabalhadores que só lhe pagaria metade do vencimento porque o Estado português tinha dívidas para com estas empresas. E, pelos vistos, já efetivou isto, já fez o pagamento de metade dos salários e não pagando a outra metade. Era importante que o Sr. Ministro e que o Ministério dessem uma palavra sobre esta questão. O PCP já teve a oportunidade de colocar uma questão por escrito, mas aproveitamos a oportunidade do Sr. Ministro aqui para nos falar nisto e também para nos falar da pressão que é feita e que é utilizada, utilizando os trabalhadores como parte de uma estratégia de pressão junto do Governo, que acabam por ser vítimas quando não têm culpa nenhuma desta situação e acabam por ser utilizados como forma de pressão
situação da empresa para que o Estado lhe pague aquilo que deve, e também era importante que desse uma palavra sobre isto, sobre esta estratégia da empresa de utilizar os trabalhadores desta forma. Disse. Senhor Presidente, de uma forma muito rápida, o Senhor Ministro não teve a oportunidade de nos falar, apesar de ter sido questionado, não abordou as questões do turismo, abordou na intervenção inicial, mas parece-nos muito pouco que a estratégia do Governo sobre o turismo assente apenas nesta questão do turismo residencial para estrangeiros, até porque pode ser um contributo importante para ultrapassar a crise do setor imobiliário e da construção, mas teremos mais dificuldade em classificá-lo como uma estratégia para o turismo, até porque a versão do pente que está em discussão ignora completamente aquilo que é o mercado interno, aliás, na consequência e em coerência com aquilo que também foram já as posições aqui assumidas hoje. Porque o Governo, quando se trata de carregar sobre as pequenas e pequenas e médias empresas, nomeadamente através da carga fiscal, aí podemos contar com o Governo, mas, e já ouvimos também aqui hoje, quando é para tocar nas questões, por exemplo, da rede das rendas excessivas, aí já se lava as mãos e se diz que não pode intervir. E isto é claro quando o Sr. Ministro, apesar da insistência, não teve uma palavra sobre o IVA da restauração e o grupo de trabalho, sobre as dívidas do Estado, que nada disse, sobre o subsídio de desemprego aos pequenos e médios empresários, sobre a pressão no aumento das rendas das pequenas empresas, sobre a instabilidade da nova faturação, sobre os combustíveis low cost, sobre os acidentes ferroviários e rodoviários, também nada foi dito, sobre esta questão importantíssima de uma empresa que utiliza os trabalhadores como chantagem para reafirmar o não pagamento por parte do Governo, este caso do Metrosul do Tejo e da empresa Barraqueiro, que é um resultado claríssimo daquilo que são as opções deste Governo pelas PPP, e isto são um resultado claro das PPP, a utilização dos trabalhadores como chantagem. Também sobre isto, nem uma palavra. Senhor Ministro, isto é muito clarinho, e mesmo para terminar, que esquecendo o mercado interno, muito dificilmente, ou não conseguiremos sair da situação em que nos encontramos, e o Sr. Ministro aqui muito pouco falou sobre ele hoje. O Boletim de Inverno do Banco de Portugal diz claramente que a redução do investimento empresarial resulta essencialmente da expressiva contração da procura interna. Isto não é o PCP que diz, é o Banco de Portugal, e isto é muito clarinho. Enquanto ignorar o mercado interno, não teremos solução à vista.